sou o pastor Abidiel Ferreira. Quero agradecer você por estar acompanhando nossas programações através das redes sociais. Meu muito obrigado. Agora eu quero fazer 2 pedidos específicos. Primeiro pedido é que você inscreva-se no nosso canal do YouTube, o Evangelho Reformado em Evidência. O segundo pedido é que você acesse a página da nossa igreja, ICE Mojuí dos Campos. Meu muito obrigado, você vai lá, acesse a página e você vai acompanhar todas as programações da nossa igreja. Fique na paz, em nome de Jesus, eu te abençoo. Amém. Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos mais uma vez transmitindo a EBD, levando a mensagem de salvação aos corações, de consolo à vida de cada um dos nossos irmãos. Você é bem-vindo a estar conosco e permanecer até o final dessa live, interagindo conosco e cultuando e aprendendo acerca da palavra que nos conduz à eternidade. E você, meus irmãos, são os nossos convidados. Quero louvar a Deus por mais uma grande oportunidade que temos de estar aqui, tendo a liberdade de expressar aquilo que nós sentimos diante de Deus e também a transmitir a mensagem de salvação aos corações. Convido você nesse momento para fazer uma oração breve, pedindo a direção de Deus em favor de nossas vidas. Pai Santo, de bondade, nós louvamos e bendizemos o Teu nome, Senhor, certo de que estamos na Tua dependência e pedimos que o Senhor haja, meu Deus, conforme a Tua vontade soberana. Transmitir de salvação aos corações, que todos sejam e que dando a glória. Toma a direção, meu Pai, dessa programação, pois assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos dar continuidade na nossa programação. E eu quero convidar você a meditar na letra dessa canção que nós estaremos ouvindo. E logo após retornaremos para ministrar a palavra do Senhor. Vamos ouvir essa canção. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando. Nas lutas e nas provas, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus vem em breve buscar sua igreja querida. Jesus vem em breve buscar sua igreja querida. Segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Jesus falou aos servos: orai e vigiai. Jesus falou aos servos: orai e vigiai. Segue caminhando, segue caminhando. Oh, glória, aleluia, a igreja
segue caminhando. Oh glória, aleluia. A igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. E tu, meu amigo, vem já e aceita Cristo. E tu, meu amigo, vem já e aceita Cristo e segue caminhando, segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando. Oh glória, aleluia, a igreja segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando, segue caminhando. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto, o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes os seus planos não consigo entender, mas prefiro confiar sem compreender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero
Eu creio em Ti. Ok, meus irmãos, muito bem, nós já estamos de volta e agora nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Você pode abrir a sua Bíblia na carta que Tiago escreveu, o capítulo 1, nós vamos estar lendo alguns versículos e no decorrer da exposição nós retornaremos à leitura, tá bom? Então, versículo de número 1 diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ao passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Até aqui, irmãos. Santo, obrigado pela tua palavra, que é viva, que ela venha falar, produzir nosso culto para a glória do... Assim eu oro, meu Deus. Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, semana passada nós estivemos aqui falando um pouco sobre essa temática, provações, e falamos pelo menos 5 pontos, trouxemos para que os irmãos tivessem conhecimento sobre provações. Primeiro, nós falamos que as provações elas são variadas, elas vêm de diversas formas. E segundo, que a provação ela tem um meio e tem um fim. Terceiro, que as provações elas são pedagógicas, elas vão trazer ensinamentos. E quarto lugar, nós falamos que as provações elas visam a glória de Deus. E nesse domingo nós falamos que estaríamos aqui para expor a carta de Tiago e falar um pouco mais sobre esse tema, provações. E nós falamos pelo menos esses pontos que os irmãos deveriam ter conhecimento sobre a provação. E hoje nós vamos ver alguns princípios que Tiago ensina aos irmãos cristãos como então proceder em meio às provações. Mas antes disso, em nível de introdução, eu gostaria de passar o contexto histórico aos irmãos, desse contexto que Tiago escreve então essa carta. Primeiro, meus irmãos, que o autor da carta é Tiago, um dos irmãos de Jesus. Ele escreveu pelo meado de 49 a 50 depois de Cristo, do primeiro século, claro. E ele escreveu para um grupo de cristãos que foram perseguidos, expulsos da Palestina e foram viver em outras regiões. Então, esses irmãos eram judeus, convertidos ao cristianismo e assim assumiram a sua posição da sua crença como cristão, mas foram perseguidos por servir a Cristo. Então, Tiago escreve exatamente para encorajar esses irmãos, certo de que aqueles irmãos estavam sofrendo muitas perseguições, e naquele tempo não era fácil ser um cristão, como hoje também não é fácil, mas naquele tempo os irmãos estavam passando por inúmeras perseguições. Eles eram perseguidos pelos judeus, eles eram taxados de ateus por ter apenas um Deus, numa terra pagã que muitos estavam adorando vários deuses. Então, quem era um cristão que adorava apenas um Deus, ele era considerado um pagão. Então, era nesse contexto que esses irmãos estavam vivendo. Eles também eram considerados como canibais, porque se reuniam para comer carne e beber sangue. Eles estavam se referindo à Santa Ceia do Senhor.
eles eram também perseguidos de outras maneiras. Aqueles que eram cristãos, eles estavam sujeitos a perder seus empregos, famílias, seus bens. Então, de uma certa forma, eles eram perseguidos por carregar o nome de cristão ou sendo seguidores do cristianismo. Então, esses irmãos viviam nesse contexto. Então, era muito difícil ser um cristão naquela época. Ao contrário de hoje, que as pessoas pregam um evangelho um tanto quanto light, e quando estão passando por provações, não precisa fazer muito esforço, só precisa pronunciar o nome de Cristo e logo os problemas se vão. Só precisa fazer algo místico para que as tribulações se vão ou se vá. E é esse tipo de evangelho que nós estamos vivendo hoje. Mas naquele tempo, aqueles irmãos viviam o cristianismo verdadeiro, ou pelo menos é o que Tiago vos ensina, como viver a verdadeira religião. Então, era dentro desse contexto que Tiago escreve a sua carta aos dispersos naquela época, no primeiro século. Muito bem, meus irmãos. Então, Tiago escreve essa carta àqueles irmãos que estavam passando por tribulações ou provações. Aqueles irmãos estavam vivendo momentos difíceis. Foi exatamente em volta do ano 49 e 50 que Tiago escreveu essa carta. Então, no primeiro século depois de Cristo, por volta do ano 50, e a perseguição ela está avançando, e até chegar ao ano 70, onde houve o massacre em Jerusalém. Mas alguns historiadores dizem que essa carta foi uma das primeiras cartas que circularam após a morte de Cristo, né? Onde ela serviu como orientação para os irmãos. Pois muito bem, então é nesse contexto. Então Tiago, quando escreveu essa carta, tinha pelo menos duas coisas em mente. Primeiro, como deveriam enfrentar as provações. Escreveu a carta com a ideia de instruir os irmãos como eles deveriam passar pelas provações. A segunda ideia que Tiago tinha em mente é que os irmãos precisavam perseverar. Então, eles deveriam perseverar com a sua fé, perseverar servindo a Cristo em meio às tribulações, em meio às dificuldades, às perseguições. A ideia aqui que Tiago mostra para os seus leitores é exatamente, pelo menos essas duas ideias ele tem em mente. A primeira, vou repetir, era orientar os cristãos a enfrentarem as perseguições, as tribulações. E segundo, era que eles deveriam perseverar na sua fé. Muito bem. O verso de número 2 diz assim: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Nós falamos no domingo passado que as provações elas são variadas e elas vêm de várias formas. Mas Tiago está sendo muito objetivo quando orienta os irmãos a terem alegria ao passar por provações. Eu quero deixar uma coisa muito importante para você nesta manhã. Primeiro, que nós devemos ver esse texto não numa ótica humana, mas sim numa ótica
teológica. Porque se formos olharmos esse texto na nossa ótica humana, nós vamos ter problema de interpretações. Mas quando olhamos numa ótica humana, uma ótica teológica, nós vamos compreender perfeitamente o que Tiago está nos pensando. Quando ele diz que nós devemos ter motivo de toda alegria ao passar por provações, é porque nós vamos entender, ou pelo menos nós devemos entender, o motivo das provações. Então, se eu entendo o motivo, como Deus quer me tratar, logo eu vou entender perfeitamente, com alegria, aquilo que está acontecendo comigo, certo? Porque em meio a essas situações. É interessante observarmos, irmãos, que apesar dos objetivos e dos propósitos de Deus para conosco, nos ajudar a ser perseverantes em meio às tribulações, em meio às dificuldades, porque as provações elas têm um objetivo: ter alegria no meio das provações. Não que você vá ficar sorrindo ou tão feliz como um masoquista poderia agir. Não é isso. Se nós formos olhar a história de Jó, ele sofreu com paciência as tribulações, mas ele não deixou até mesmo de reclamar. Ele até, inclusive, ele vai amaldiçoar o dia que ele nasceu. Então veja só, logo, meus irmãos, nós podemos sim sentir dores e não ficar alegre com o nosso próprio sofrimento. Não é isso, mas é nos alegrarmos com o propósito das provações que nós estamos passando. Então, a ideia que Tiago passa aos seus leitores é que eles tenham alegria pelo propósito das provações. E não apenas pela provação, mas pelo propósito da salvação ou da provação. Então, é com esse pensamento que Tiago escreve aos irmãos. Eles tenham alegria em conhecer o propósito da provação que eles estavam passando. No verso 2. No verso 3 diz que, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. É interessante, meus irmãos, que quando nós passamos por provações, como diz o texto, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Quando nós passamos pela provação, nós vamos, claro, com perseverança, a nossa fé ela vai ser confirmada. Porque aqueles irmãos, naquele contexto do primeiro século, eles estavam vivendo perseguições por servirem a Cristo. Mas Tiago conforta os corações para que eles tenham perseverança. E a ideia de perseverança aqui é quando você está passando por obstáculos, você vai continuar a carreira que está proposta, enfrentando esses obstáculos. E uma coisa interessante que eu vejo, que perseverança é continuar quando tudo está dando errado. Então, é muito fácil você continuar na caminhada quando tudo parece fácil, quando tudo parece sem barreiras, sem obstáculos, sem dificuldades. Mas continuar, ter perseverança,
em servir a Cristo é você continuar quando tudo parece dar errado. Sabe, quando a coisa está dando errada, mas mesmo assim você vai insistir, vai continuar naquela luta, porque você tem a confiança. Isso é perseverança. Sabe, no meio das provações, eu quero te dizer, meus irmãos, você, meu irmão e amigo que está me ouvindo, eu quero dizer uma coisa para você, que eu não sei o plano específico que Deus tem para você, mas eu sei o plano geral que Ele tem, que é você ser um vencedor em Cristo, ser perseverante e chegar ao final da sua carreira. Então, ser um vencedor, ser um perseverante é continuar passar pelos obstáculos que surgem à sua frente. Por isso que Tiago escreve, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, dos perseverantes. Perseverança. Quando nós estamos firmes no Senhor, nós vamos perseverar, meus irmãos. A ideia aqui é que um crente, ele não desiste do seu objetivo. Saiba disso. Você que é um cristão, uma pessoa que nasceu de novo, que está servindo a Cristo, nada nos separará do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus. Não vai ser a nudez, como diz Paulo, não vai ser a fome. Nós estaremos seguros, firmes dentro dos nossos objetivos de completar a carreira. Uma vez a fé é confirmada, ela produz perseverança. Se nós tivermos fé de continuar a nossa jornada de servir a Cristo, nós vamos perseverantes. O verso 4 diz que, ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. As provações, elas são pedagógicas, nós falamos na semana passada, elas nos trazem ensinamentos. As provações, ela tem um objetivo, nos tornar perfeitos, sem deficiência nenhuma. Mas vem para nos corrigir, para nos ensinar. Esse é o ensinamento da pedagogia. E em meio às provações, meus irmãos, as provações, elas sempre têm um objetivo. Eu quero contar uma história de um missionário, de um jovem missionário, que um dia ele disse: Deus, eu gostaria muito de ser um missionário e gostaria de evangelizar fora, ir para outros lugares, porque esse é o meu desejo, de levar a mensagem às pessoas que não conhecem. E esse rapaz, ele foi convidado para uma tribo africana, uma tribo recém-descoberta, em que essa tribo, eles eram canibais, e ele acabou indo para aquela tribo. De repente pegaram aquele rapaz, assim que ele chegou, amarraram ele, e aquela cena de um caldeirão na frente, com água bastante quente, e eles estavam preparando ele para comer aquele rapaz. Eles iam matar ele e depois degustar a sua carne. Esse era o objetivo da tribo canibais. E a cena daquele rapaz pendurado ali e aquele caldeirão pronto para receber ele. A tribo disse: olha, calma um pouquinho, nós vamos experimentar. Tira um pouquinho da carne dele e traz, que eu quero experimentar, ver se essa carne é boa. E eles foram lá e tiraram um pouco da carne da panturrilha daquele rapaz. E quando comeram aquela carne, e o chefe disse que nunca tinha visto ou comido, experimentado uma carne tão ruim como daquele rapaz. E saltaram aquele rapaz e de repente ele sai correndo
quando chegou num determinado momento, ele parou e começou a refletir. Senhor, eu sei qual foi o propósito que o Senhor permitiu que eu perdesse a minha perna e uma de borracha. Hoje eu descobri qual foi o propósito. E aquele rapaz saiu ileso, por quê? Porque no passado, talvez ele até tenha questionado o porquê que ele tinha perdido a sua perna. Ele recebeu uma perna mecânica e ele não foi comido porque aquele chefe da tribo experimentou um pedaço da borracha da sua perna mecânica. Veja só, e depois ele reconheceu que o fato dele ter perdido aquela perna foi com um propósito. E ele tinha entendido naquele momento. E quem sabe, meu irmão e irmã, você que está me ouvindo, está passando por uma provação e que você ainda não entendeu o motivo de tudo isso. Mas que nesse momento você venha ter conhecimento por que você está passando por essa situação tão difícil. Você que perdeu um ente querido, pessoas dos seus familiares. Recentemente nós soubemos de pessoas que perderam seus parentes, seus familiares pelo Covid-19. Que sofrimento, meus irmãos. Famílias estão passando, mas em meio de tudo isso, meus irmãos, Deus tem um propósito na vida de cada um. E é exatamente o que Tiago queria passar para os seus leitores, para eles não desistirem da sua jornada, da sua caminhada, de seguir a Cristo, porque vale a pena servir a Cristo. E ser perseverante é continuar quando tudo está dando errado. Isso é ser perseverante. Nunca desanime da sua carreira cristã, mas permaneça confiante no Senhor. Certamente você terá a vitória. Vamos lá, meus irmãos, vamos continuar. O verso agora de número 4, que nós lemos ainda há pouco, mas comentamos pouquíssimo sobre ele. Ora, a perseverança deve ter a ação completa para que sejais perfeitos, em nada deficiente. A perseverança deve ter ação completa. Quem desiste da jornada em meio aos obstáculos, alguém que desiste, ele dificilmente será coroado. Me faz lembrar de um corredor de uma maratona chamado Vanderlei, um brasileiro, em que quando ele estava para completar a carreira, sendo um dos líderes daquela corrida, ele foi impedido pelo um espectador que estava ali acompanhando a corrida, onde segurou ele para que ele não chegasse em primeiro lugar. E todos que conhecem essa história sabem muito bem que mesmo ele sendo impedido, depois de muitos passarem por ele, ele sendo o primeiro, agora ele decide continuar a carreira. E ele vai, e ele chega até o final. Eu não lembro agora qual foi a posição que o Vanderlei chegou naquela maratona, mas certo é que ele completou a sua carreira. E ele foi premiado. A questão aqui não é se ele chegou em primeiro ou em segundo. O que é importante é chegar. E a chegada, ela é fundamental na carreira cristã. Não adianta apenas começar a servir a Cristo, mas é importante concluir a chegada. E aqui a chegada é o objetivo. Se nós perseverarmos na fé, em meio às provações, seremos aprovados por Deus, meus irmãos. Nunca desista, mesmo que tenha obstáculos à sua frente. Não desista, não seja pessimista, não
não desista nunca. Mesmo com muitas dificuldades, não desista. Persevere. Lembre-se que a perseverança quem persevera é aquele que continua, mesmo que tenha muitos obstáculos à sua frente, ele não desiste. Assim, meus irmãos, é a vida cristã. Nós estamos passando por um momento muito difícil. A humanidade está contemplando algo jamais visto. O mundo parou. O mundo parou de uma forma que nunca jamais visto na história. Já teve guerras, já teve a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, já teve inúmeros casos de pandemias, mas nunca jamais visto na história da humanidade. O mundo parou e as pessoas pensam até desistir, outros continuam. A grande mensagem aqui, meus irmãos, que não há facilidade quando se trata de servir a Cristo. Cristo Jesus é o nosso Salvador e Ele nos dá capacidade de ultrapassar esses obstáculos. Primeiro, que Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. E é importante que você saiba, quem falou isso foi o mesmo que disse que toda autoridade foi me dada no céu e na terra. O Deus que tem todo o poder, que tem o domínio da história, é que nos dá condições de continuar. E com certeza seremos agraciados pelo próprio Senhor de nossas vidas. Nunca desista. Continue perseverando em meio às dificuldades. Agora, irmãos, nós vamos ler o versículo de número 5, que parece ser um outro tema, mas não, ele está interligado ao versículo de número 4. Veja só o que diz o número 5. Diz assim: se porém vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, em nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Bem, meus irmãos, por que esse versículo está totalmente ligado ao versículo de número 4? Porque quando ele diz que devemos perseverar, e a perseverança deve ter ação completa, deve ter um efeito em nossas vidas, ele diz que nós que não falte a integridade e que nada sejamos deficientes. Sabe, aqui está um grande problema para todos os nossos irmãos, onde está a falha do cristianismo hoje. Por quê? Porque não agimos com sabedoria quando estamos vivendo momentos difíceis da vida. Queremos agir do nosso jeito. E eu quero mostrar para você que quando Tiago escreve esse versículo para orientar os nossos irmãos, ele tem em mente 2 Crônicas, capítulo de número 2 e o verso 7, ele tem em mente aquilo que Salomão pediu para Deus. Salomão era jovem, muito jovem, e tinha que governar um reino. E ele deveria tomar conta de um grande reino. E quando Deus pergunta para Salomão o que ele queria, Salomão pediu sabedoria. A sabedoria que Salomão precisava era de uma sabedoria de como administrar um grande reino, como assumir uma posição
sendo um sucessor de Davi, para dar continuidade naquele trabalho árduo que precisaria de muita sabedoria. E Salomão, ele pede a Deus sabedoria para conduzir o seu reino. Ele deveria dar conta da economia, da política, administrar todos os seus servos, e também onde ele tomou conta de todos as cidades, e ele deveria governar, administrar aquilo com sabedoria. Ele precisava perfeitamente de sabedoria. E Tiago, ele tem em mente exatamente isso quando ele diz: se algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus. A sabedoria aqui é exatamente isso, meus irmãos. A sabedoria de agir exatamente nesses momentos difíceis. É ter sabedoria para ultrapassar ou suportar esses momentos difíceis. É o que Tiago está dizendo. Se vocês precisam de sabedoria, façam isso. Não é fácil para nós cristãos. Para o mundo, é muito mais fácil quando eles estão passando por dificuldades. Uma pessoa que não é cristão. Por quê? Por exemplo, um empresário, quando a empresa dele vai muito mal, está quebrando, e ele vai ter uma ideia de salvar a sua empresa. E se ele tiver que burlar a lei, sonegar imposto, fazer qualquer manobra para que a sua empresa não venha a quebrar, isso ele vai fazer. Então, para ele é mais fácil. Para nós não, que nós somos cristãos. Então, nós vamos agir de maneira correta. O Tiago diz que quando vocês precisam de sabedoria, peçam a Deus e Ele vos dá. E diz aqui o texto que Ele não vos impropera. Essa palavra quer dizer que Ele não joga em rosto aquilo que vocês estão pedindo. Ou se vocês vão pedir, Ele vai dizer: eu não vou dar porque eu já dei outrora para você. Sabe aquele caso que quando você vai com um amigo seu pedir algo para ele e ele já lhe atendeu uma vez e ele diz: olha, eu não vou te atender porque mês passado eu atendi você, então agora não tem como eu lhe atender. Nesse caso, Deus não joga em rosto se nós pedirmos a Ele quantas vezes nós precisarmos. Pedir sabedoria a Deus para vencer, para saber lidar com a situação adversa. Pedir sabedoria a Deus para vencer os obstáculos. E Deus nos dá sabedoria. No meio das provações, Deus vai permitir as provações chegar até nós, mas Ele nos condicionará a ultrapassar esses obstáculos. Meus irmãos, é bom servir a Deus. O mundo está perdido com as suas concupiscências. Não é fácil para mim e você servir ao Senhor, mas é possível. Deus não nos promete uma caminhada fácil, mas Ele nos promete uma chegada segura. Uma chegada segura. Nós vamos chegar no nosso destino final. Ele não diz que nós vamos ter uma caminhada fácil, mas Ele promete uma chegada segura. Deus vai nos ajudar. Deus vai lhe ajudar. Deus tem lhe ajudado. Olhe para a circunstância, mas também olhe para as condições que Deus tem lhe concedido, mesmo sem você merecer. Deus tem sido benevolente para conosco. Ele tem nos ajudado a passar por esses momentos difíceis. Há muitos irmãos, amigos
que foram acometidos pelo Covid-19 foram ajudados por Deus. Foram pessoas que foram abençoadas porque Deus estava ali cuidando daqueles irmãos. Certo que eles jamais vão esquecer desses momentos difíceis. E eles devem ser gratos a Deus por tudo que Deus fez com eles, seja no hospital de campanha, ou num pronto atendimento, ou mesmo na sua residência. Deus sempre esteve presente com eles. E ainda que partiu alguém dos seus familiares, mesmo assim, tem uma grande lição para nós que ficamos, porque Deus quer nos tratar. Então, meus irmãos, se alguém precisa de sabedoria para vencer os obstáculos, as provações, saiba que Deus nos dá e não joga em rosto. Todas as vezes que nós pedimos a Deus ajuda a Ele para continuar a nossa caminhada, Ele nos dá. Diz a palavra de Deus: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. O objetivo de Deus é nos ajudar a passar pelas provações. E Tiago está sendo sucinto com os irmãos, mostrando para eles que Deus condiciona ao cristão chegar à conclusão da sua carreira que está proposta. Verso de número 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar impelida e agitada pelo vento. Aqui, meus irmãos, Tiago deixa bem claro: você pede sabedoria para Deus, mas olha, eu quero dizer para vocês que vocês devem pedir com fé. Se você duvidar, se você for uma pessoa que não tem fé, que tem dúvida naquilo que você pede, certo de que você não receberá do Senhor. Mas a ideia aqui é pedir sabedoria com fé, que Deus nos dá essa sabedoria para vivermos de forma contentes em meio às tribulações, às provações. E Tiago, no final do versículo 6, ele diz que pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Sabe, nós que temos conhecimento do mar, quando o vento bate nas águas, ela leva sempre quando ela bate contra as ondas, o vento bate contra as ondas, ela sempre joga ao contrário, né? E fica agitada, que é agitada pelo vento. E tem muitos cristãos que ficam dessa forma. Quando vêm as provações, as pessoas ficam agitadas, procuram, inclusive, às vezes até mudam de igreja. Pasmam, mas é verdade. Mudam de igreja porque está naquela igreja e nada acontece. Muito pelo contrário, ele está passando por provações. E eles ficam agitados, querendo fazer muitas das vezes até algo místico para que o socorro venha mais rápido. Não tem paciência, não tem perseverança e logo quer resolver o problema mudando até mesmo de igreja, quando isso não irá resolver o seu problema. Fique ciente disso. A palavra de Deus nos diz que nós devemos ter perseverança e nós temos que pedir sabedoria a Deus e pedir com fé, sem nada duvidando. Tem gente que muda de igreja porque fica fácil. Se você fizer uma corrente de oração, se você fizer 3 dias de oração ininterrupta, você vai conseguir a vitória. Você vai passar. Se você tomar um copo com água, coloque em cima da televisão, do seu televisor, e após a oração você tomar aquela água,
você então receberá a vitória, você terá a vitória. Tem gente que fazem isso. Ao invés de perseverar, de estar em oração, de pedir ajuda de Deus, prefere fazer algo místico, andar de joelhos, se for o caso, atravessar uma avenida, ou colocar uma vassoura de trás da porta da sua casa, fazer algo dessa natureza para amenizar seu sofrimento. Meus irmãos, o que Tiago está dizendo aqui, que nós devemos ter perseverança e não ser agitados, mas ter confiança em Deus, que Ele nos dá condição plena de continuar na nossa jornada. É importante sabermos isso. Diz Tiago no verso de número 7, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Não adianta mudar de igreja, não adianta entrar no misticismo, fazer algo místico para tentar obter algo de Deus. O que Tiago diz que nós temos que ser perseverante no meio às provações. Meus irmãos, aqui quando diz nesse texto, um homem de ânimo dobre compreende alguém como se tivesse duas almas, que uma hora está aqui, outra hora está ali, está sempre dividido. Uma hora ele acredita em Deus, outra hora ele não acredita mais. Ele não vê o cristianismo como algo bom, mas como algo de sofrimento, e que de fato tem, mas tem sofrimento, mas tem alegria no Senhor. Porque o Senhor é nossa força, o Senhor é nossa alegria, o Senhor é nossa perseverança. Um homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, que toma as decisões agora, daqui a pouco muda. Não é perseverante, fica numa inconstância terrível, não procura entender e compreender os propósitos de Deus. Saiba, meu irmão, Deus não vai lhe ouvir se tiver com essa inconstância. Seja perseverante e sempre confiante no Senhor. Deus é a nossa força, Deus está conosco, Deus nos dá condições. Ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação do século. É isso que nós devemos fazer. Nós vamos ficar até aqui no verso de número 8, mas voltaremos uma outra oportunidade para dar continuidade na exposição dessa carta, onde nós estamos aprendendo muitas lições pelaquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Meus irmãos, gostaria de encerrar dizendo que você, mesmo que passe por provações, se for perseverante, você será aprovado por Deus. O objetivo de Deus não é apenas fazermos sofrer, mas é nos aprovar. O que Deus quer é que sejamos aprovados por Deus. E se você perseverar, certamente será. Não desista. Deus está lhe dando condições para permanecer até o final. Nós vamos ver no decorrer da carta que seremos coroados por Deus, que seremos aprovados, receberemos do Senhor o prêmio pela perseverança. Não desista, continue firmados no Senhor Jesus Cristo. Ele é a nossa força, Ele é o nosso auxílio em meio às grandes lutas. Foi assim no passado e Ele é o Deus de ontem e de hoje e será eternamente. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe grandemente. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é como mel doce, meu Deus, palavra que nos instrui, palavra que nos ensina, palavra poderosa que traz conforto a nossos corações e que traz esperança. Meu Deus de infinita graça, muito obrigado, meu Senhor, pela Tua bendita e poderosa palavra. Eu quero Te agradecer, meu Deus, por essa palavra que falou aos nossos corações.
Deus, muito obrigado, Pai, pois assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos que estiveram conosco até o final dessa live. Eu quero agradecer a Deus pela vossa vida e quero dizer que estou muito feliz por você estar acompanhando essa programação. À noite estaremos junto com todos os irmãos com uma palavra trazida da parte do Senhor aos vossos corações. Eu peço oração aos irmãos que estão nos acompanhando pelo nosso ministério aqui na cidade de Mojuí dos Campos, aqui na região Tapajós. Você que está nos assistindo, mesmo que não seja da nossa igreja, mas que seja de outra cidade, aqui do nosso estado, e até mesmo que não esteja no nosso estado, mas que esteja ouvindo, ore por nós, precisamos das vossas orações. Nós estamos aqui para servir a Deus, mas enfrentamos inúmeras dificuldades, mas Deus certamente nos dará condições de permanecer firmados no Senhor. Então, ore por nós, estaremos orando pelas vossas famílias e servindo ao Senhor. Na próxima semana estaremos falando desse mesmo tema, dando continuidade na carta de Tiago, agora a partir do verso 9. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Fique meditando nessa última música que nós vamos colocar e você pode estar adorando ao Senhor. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu vou estar orando, meus irmãos, fazendo a oração final, intercedendo pela sua vida e pela vida dos nossos irmãos em todos os lugares do Brasil e do mundo. Pai de infinita graça e de misericórdia, obrigado, Deus, pela tua santa e bendita palavra, que é viva, que é eficaz, que falou em nossos corações. Meu Deus, obrigado pela tua palavra que foi ministrada. Agora, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor em favor do nosso município, Pai, das nossas autoridades, dos nossos profissionais da saúde, que Deus, o Senhor esteja conduzindo, ó Pai. Deus, o Senhor esteja orientando, dando condições, protegendo, guardando, dando sabedoria, Senhor, aos nossos queridos irmãos. Pai de infinita graça, te pedimos pelos nossos líderes, pastores de todas as igrejas, daqui da nossa região, em todo o estado do Pará, no Brasil e no mundo. Pai, tenha misericórdia e cerque, meu Pai, cada um dos líderes com a sua graça. E nos ajude, meu Deus, a suportar os dias difíceis da vida. Oh, Pai amado, abençoe nossos irmãos aqui da nossa igreja, membros e congregados, que têm, Senhor, acompanhado nossas programações, que têm priorizado, meu Deus, a Tua palavra, mesmo em meio a tantas restrições, mas têm, Senhor, ouvido a Tua palavra. Pai Santo, abençoe eles grandemente. É que nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que a graça do Senhor Jesus e o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fique na paz, Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Hoje